Punhado de prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá, caros ouvintes! Está começando mais uma edição do Punhado de Prosas, um podcast totalmente independente de três amigos que apreciam uma conversa livre e democrática. Meu nome é Alberto Malta e no episódio de hoje trarei um convidado ilustre, um sublime geógrafo que tanto admiro. Um cara nobre que sabe navegar em bate-papos que vão desde rotas marítimas de grandes cargueiros ao aumento do dólar e os impactos do mesmo na economia do trigo. Um cara que navega também em assuntos rotineiros como futebol, mas sempre dando um charme, falando sobre os patrocinadores do esporte no campeonato inglês, a famosa Premier League. E hoje, não sendo diferente, traremos a sabedoria do mesmo em um bate-papo leve sobre esporte, mas claro, com ele o papo é interessante, exótico e inteligente. Convido o João Paulo Fernandes para falarmos de um esporte pouco conhecido dos brasileiros. Mas antes de começarmos, trarei algumas perguntas para saber em que lugar você está na fila do pão em conhecimentos sobre esse esporte. A primeira pergunta é: você sabe o que é o Tour de France? Bom, essa é fácil, hein? Você não sabe aí, realmente está por fora do mundo do ciclismo, mas te convido a conhecê-lo. Segunda, você sabe o significado de um competidor de ciclismo neste evento estar vestindo uma camisa amarela? Terceira, você sabe como funcionam as regras básicas da competição da qual iremos falar hoje, o Tour de France? Pois é disso que iremos tratar. Da maior prova de ciclismo de estrada do mundo. Eu abro um parêntese aqui e agradeço a indicação do meu amigo João Paulo. Foi ele que me indicou para assistir às transmissões e logo no primeiro dia que eu acompanhei, eu já gostei bastante. E a partir daí, sempre que possível, né, a gente trabalha, né, nem sempre dá para acompanhar, mas vira e mexe eu vejo o compacto que passa na ESPN à noite, vejo os melhores momentos no YouTube, enfim, sempre que possível eu acompanho as provas também. Valeu, João Paulo, realmente foi uma belíssima indicação e hoje trato como um dos meus esportes favoritos de assistir, tanto que estamos em fuga aqui hoje, né? Esperamos que o pelotão nos acompanhe. No podcast de hoje traremos algumas curiosidades, algumas regras, fatos históricos, enfim. Hoje é falar do Tour de France sem muito mimimi. Portanto, calibre os pneus, coloque o capacete, ajuste o selim e venha neste giro com a gente. Bom, para começar o circuito de hoje, precisamos elucidar para os ouvintes os princípios básicos do Tour de France, principalmente porque é um esporte pouco conhecido por essas bandas. Se trata de uma competição centenária de ciclismo de estrada, a principal do mundo, que está na sua 108ª edição. E eu digo está porque ela está acontecendo neste momento em que o podcast está sendo gravado. Este podcast vai ao ar no dia 2 de julho de 2021, dia em que acontece a 7ª etapa das 21 previstas para a competição.
A Volta da França, como também é conhecida, leva esse nome porque os ciclistas competem dando uma espécie de volta por grande parte do território francês, percorrendo incríveis 3.414 quilômetros em 23 dias. São 2 dias reservados ao descanso, portanto, 21 provas ou etapas, como preferir. Amigo, isso mesmo que você ouviu, 3.414 quilômetros em 21 etapas. Para ter noção da grandiosidade, é o mesmo que sair de Belo Horizonte e ir a aproximadamente Rio Branco, no Acre, de bike em 21 dias. São 162 quilômetros em média percorridos por dia, né? Mas 162 quilômetros em um terreno plano é uma coisa, né? Passar por montanhas que estão nas portas de entrada dos Alpes é outra bem diferente. Para terem noção também, esse ano, uma das etapas, né? Quando eu digo etapa, quer dizer um dia de prova, os ciclistas saem de uma posição a 200 metros de altitude e chegam a alcançar um pico de elevação de 2.400 metros de altitude. Isso percorrendo 190 quilômetros. É surreal. Basicamente, quem fizer todo o percurso nos 21 dias em menor tempo é o campeão. Mas, como gosta o João Paulo, temos algumas particularidades nessa competição e por isso convido para falar um pouco sobre a questão das camisas, que de fato faz parte das regras. Por ele ser um dos âncoras aqui do Punhado de Prosas, né? Ele sempre aparece com sua voz trazendo grandes assuntos para nós. A gente dispensa maiores apresentações e vamos direto ao ponto. João, explica para os nossos ouvintes uma coisa que eu acho bem peculiar, é que parece que rolam diversos campeonatos em um mesmo campeonato, né? Cada camisa representa algo diferente. A gente fica observando as movimentações táticas dos ciclistas, né? O campeão mundial começa com uma camisa cheia de cores, com uma espécie de arco-íris. Tem a história da camisa amarela. Como funciona essa questão das camisas? Explica aí para os ouvintes que forem acompanhar, né, o Tour de France, para eles não se assustarem e já começarem compreendendo um pouco como que funciona a prova. Ô Beto, você tem toda a razão. O Tour de France, antes de qualquer coisa, é uma competição muito colorida. A primeira razão para isso é que são 21 equipes diferentes competindo. E, obviamente, cada equipe tem sua própria cor, né? Leva sua camisa ali estilizada, né? Mantendo suas cores principais em destaque. Se você considerar que cada equipe pode usar 7 atletas, aí já, né, virou o mundo das cores. Mas, além disso, existem algumas camisas que são especiais e, por isso, têm cores próprias dentro da prova. Como você bem disse, existem diversas corridas dentro de uma mesma corrida. E cada líder dessa corrida, dentro da própria corrida, tem uma camisa especial com uma cor especial. A mais desejada de todas as camisas é a amarela, a mais tradicional camisa de todas as provas do ciclismo de estrada. Aí no dia a dia é muito comum você ver ciclistas amadores andando aí, né, pelas ruas e estradas e de vez em quando tem um cara lá com uma amarelinha. É o sonho de consumo de qualquer ciclista. Ganhar uma camisa amarela para um atleta profissional do ciclismo de estrada, seria algo equivalente a, grosso modo, pensar em um jogador de futebol ser campeão do mundo, campeão da Copa do Mundo. É o ápice da carreira para qualquer ciclista jovem deseja, né, terrivelmente ganhar essa camisa. E quem ganha essa camisa? O que o cara tem que fazer na prova para levar uma amarelinha? A camisa amarela ela é atribuída àquele atleta que faz o menor tempo somado das 21 etapas. Então ela vai premiar aquele atleta que ele é regular. E não precisa vencer uma ou vencer várias etapas. Inclusive, não raro, o cara ganha a camisa amarela sem vencer nenhuma das 21 etapas. Mas é aquele cara regular.
É o cara que vai perder aí apenas alguns segundos ou no máximo 1 minuto em cada uma das etapas. Aí quando você soma tudo, o cara perdeu pouco tempo. Não adianta nada, né, fazer o que muitos sprinters fazem, que o cara vai lá, ganha 2, ganha 3 etapas, né? Algumas edições aí do Tour, nós já tivemos um atleta vencendo 4 etapas. Mas o cara só vence etapas planas, né? E aí quando chega o dia da montanha, o cara vai lá e toma 5 minutos. Dependendo da dureza da montanha, chega a se tomar até mais de 1 hora. Aí quando você vai somar o tempo todo, o cara tem um tempo horroroso e obviamente ele não leva a amarela. Então, a amarela é a camisa desejada, é a camisa da regularidade. Aquele atleta que não necessariamente vai vencer muitas provas, mas que ele não deixa tempo para trás. Em todas as etapas, ele chega ali sempre próximo do vencedor. Ô João, e por que a camisa é amarela? E a bandeira da França é azul, branca e vermelha, né? E o que tem a ver o amarelo com o Tour de France? Eu gostaria de destacar aqui uma curiosidade dessa camisa amarela, né? A camisa amarela, ela tem essa cor devido ao jornal que primeiro patrocinou essa competição lá na década de 20. O Tour é uma competição centenária, então ele rola há muito tempo. E os jornais impressos, eles sempre tiveram essa proximidade com o ciclismo de estrada. A segunda prova mais importante do mundo, que é o Giro da Itália, a camisa de destaque é de cor rosa. E rosa remete ao jornal Gazzetta dello Sport, que ainda existe e foi o primeiro patrocinador dessa competição lá atrás. Aliás, jornal impresso e ciclismo profissional de estrada tem tudo a ver. Ao subir várias montanhas, os atletas são submetidos muitas vezes a uma temperatura até negativa no alto da montanha. Muitas vezes está nevando, tem gelo dos dois lados. E hoje isso é mais ou menos tranquilo porque a galera conta com uniformes, né, com roupas de alta tecnologia. Então é mais ou menos tranquilo. A galera raiz, lá atrás, para não morrer congelada, para não morrer de frio no alto da montanha, a galera pegava os jornais e enfiava dentro da camisa. O jornal é um ótimo isolante térmico e por muito tempo a galera sobrevivia no alto das montanhas através desse isolante, né, do jornalzão metido ali debaixo do uniforme, debaixo da camiseta. E qual outra camisa assim que tem uma cor que seja importante? Outra camisa especial no Tour é a camisa verde. Ela é atribuída ao atleta que consegue mais pontos ao final das 21 etapas. Conseguir pontos na prova é sempre chegar bem colocado na linha final, ou nas metas intermediárias. Cada etapa distribui um número X de pontos. Quem chegar primeiro leva a totalidade desses pontos. O segundo vai perdendo alguns e assim vai decrescendo, tipo Fórmula 1 mesmo. A mesma lógica atribui-se a essas linhas de chegadas que estão colocadas no meio da etapa, né? Que são aquelas linhas chamadas aí das metas intermediárias. É uma forma de deixar a prova emocionante. Nessas metas intermediárias e na linha final, a galera chega sprintando. Então a camisa verde é a camisa que normalmente é vestida pelos sprinters, né? Aqueles atletas fortes, musculosos, que tem uma massa muscular muito destacada. Aquele cara que consegue ter um desempenho explosivo, ele impõe alta velocidade, mas ele não consegue manter isso por muito tempo. Então são aquelas chegadas emocionantes, que a galera chega dando uma ombrada e o cara ali tenta ganhar no pneuzinho, um pouquinho à frente. E aí, quem ao final das 21 etapas cruzar mais vezes em primeiro lugar a linha final ou as metas intermediárias, ele vai somando ponto, no final, quem mais tiver ponto leva a verdinha. Nos últimos anos, no Tour, quem mais levou a verde é o atleta Peter Sagan. O Peter Sagan é talvez um dos mais famosos atletas da atualidade. O cara é bem carismático, bem showman e acarreta muitos patrocinadores. E aqui é interessante falar do Peter Sagan para a gente ter ideia de valores aí no ciclismo de estrada. O Sagan normalmente ele fecha acordos aí para integrar uma equipe na casa dos milhões de euros. Então atletas do nível deles são muito bem remunerados. Agora, a galera como um todo no pelotão, aí é dureza. O ciclismo de estrada não paga bem para atletas medianos. Agora as grandes estrelas, essas ganham aí milhões. Ô João Paulo, legal você ter comentado essa questão da camisa verde, porque uma das coisas que eu acho bem interessante no Tour de France é a parte tática, né, das equipes, né? Igual você falou, a camisa verde é muito concorrida pelos sprinters, né, que são aqueles caras que dão aquele gás final
na prova para passar a linha de chegada em primeiro ou em segundo lugar, né? E uma coisa que eu acho legal, né, que quando os ciclistas ali ao meio da prova andam juntos, né, às vezes uma centena, até dezenas de ciclistas andando juntos, formam um pelotão, né? E aqueles ciclistas que andam na frente, por estar em contato com o vento, tem um esforço maior, né? Aqueles ciclistas que estão no meio do pelotão ali ficam numa espécie de vácuo e vão no embalo, né? Eles às vezes não fazem esforço nenhum e é bem perceptível que muitos atletas tentam se posicionar ali para não se desgastar, né? Principalmente os sprinters, né? Muitas das vezes a equipe fazendo essa proteção do vento para ele, né? Para no final eles abrirem e o sprinter sair, o sprinter, né? Sair em disparada é bem interessante. Mas prossiga, João, qual que seria outra camisa? Fala mais aí para nós. Tá legal. Outra camisa importante do Tour, e talvez a mais emblemática, para muitos ela é até mais emblemática do que propriamente a amarela, né, que é a do vencedor, é a camisa branca com bolinhas vermelhas. Você consegue vê-la também muito aqui nas ruas do Brasil, tem muitos ciclistas que andam, né, com essa camisa branca de bolinhas vermelhas. Ela existe desde a década de 70, ela é atribuída àquele atleta que tem o melhor desempenho nas montanhas. Para entendermos isso, a primeira coisa a entender aqui é o seguinte: das 21 etapas, existem etapas que são planas, são mistas, né, que tem aí alguns platôs, algumas subidinhas, mas acaba predominando a topografia plana, e existem as fabulosas, as melhores de todas, aquelas encantadoras etapas de montanha, é onde o bicho pega. E leva a camisa branca com bolinhas vermelhas o atleta que obtiver o melhor tempo subindo as montanhas. Na verdade, não o melhor tempo, a melhor pontuação. No alto de cada montanha, existe lá também, né, uma linha imaginária, uma linha de chegada no meio da prova, né? E quem ali passa primeiro vai garantindo pontos. Então você vai somando pontos, vai somando pontos ao cruzar, né, a grande meta de montanha. Veja você que nome bonito, né? A grande meta de montanha, cruzou, vai garantindo pontos. Quanto mais dura é a montanha, mais pontos ela dá. No final, somou tudo, você leva lá a liderança e, consequentemente, você acaba levando também a camisa branca de bolinhas vermelhas. De vez em quando acontece que o cara que ganha amarela também ganha a camisa branca de bolinhas vermelhas. Afinal de contas, os grandes gaps, as grandes diferenças de tempo são construídas nas montanhas. Então o cara que se destaca muito na montanha, não raro, ele tem o melhor tempo geral. Só não ocorre isso quando algum atleta entra no Tour já assim com a missão do tipo: eu vou ganhar a camisa branca de bolinha vermelha. E aí o que esse cara faz? Em todas as etapas ele sai na fuga. Ele sozinho não dá, mas ele mais um grupo, ele se manda, se destaca, pedala forte, se mata, sobe a montanha destacadamente, pega os pontos no alto da montanha e depois ele desacelera. Ele só vai completar a prova, ou seja, a missão do cara é sempre passar bem nas montanhas. Passou bem nas montanhas, tá mortinho, exaurido, aí ele desacelera, o pelotão pega ele, o pelotão passa por ele e às vezes ele chega lá 40 minutos depois do vencedor da prova. Mas a missão dele está cumprida, ele não está querendo fazer o menor tempo somado às etapas. A ideia dele é passar em primeiro ou algo próximo disso no alto de todas as montanhas. Esse tipo de atleta que ganha essa camisa, ele tem que ter aquele porte físico magrelo. O cara tem que ser muito magrelo, tem que ser leve. Normalmente os caras são pequenos e magrelos. Tem exceções. O maior atleta da última década, o grande vencedor, né, o Chris Froome, um britânico, ganhou aí a amarelinha várias vezes, ganhou todas as etapas importantes, o cara é um fenômeno. O biotipo do cara é maravilhoso, né? O cara tem 1,86 m de altura, ou seja, deve ser mais ou menos aí do tamanho do Leozão, só que o cara só pesa 66 quilos, né? O Léo deve estar pesando uns 150, o cara pesa 66 quilos, velho. Ou seja, o cara é pele e osso. Deixem uma dica para os ouvintes. Joga aí no Google, Chris Froome. Vocês vão ver umas fotos assim que chegam a ser um tanto quanto perturbadoras, de tão magro que o cara é. Ao final da prova, o cara tá pele e veias estufadas. É um negócio muito louco,
mas esse é o perfil do cara que sobe montanha bem, né? O cara leve, o cara que pega aí 12, 13 quilômetros de montanha numa inclinação alta, né? Às vezes superior a 10%, e o cara vai embora, manda sem sofrimento. Outra camisa de destaque aí no Tour é a camisa branca. Ela é atribuída ao melhor atleta jovem, que no caso é ter menos que 25 anos de idade. Cada vez mais essa camisa tem ficado com o vencedor também da amarela. E aí a gente percebe uma mudança aqui no esporte. Por muito tempo, o ciclismo de estrada era tipo maratona. Você, para vencer uma grande volta, você tinha que ter rodagem, tinha que ter experiência. Então isso normalmente ocorria com um cara já com mais de 30 anos. Só que nos últimos anos esse perfil mudou muito. A galera jovem tem chegado e dominado geral. Para que tenhamos aqui uma ideia, o vencedor do ano passado do Tour, ele tinha 21 anos. E esse ano ele é o favorito de novo, e se ele for bi, ele vai vencer, vai ser bicampeão com 22 anos. Em 2019, também o competidor tinha menos de 25 anos. Então, cada vez mais os vencedores são jovens. Isso aí a gente percebe uma mudança, né, no perfil do ciclismo de estrada, que não é exclusividade, né? Nas piscinas também, cada vez mais os campeões mundiais, os medalhistas olímpicos são também cada vez mais jovens. Então você pega a galera aí, no caso a natação, até com menos, né, de 18 anos, o pessoal está levando títulos importantes. Além disso, dessas camisas especiais da própria prova, existem outras camisas que se destacam aí também nos pelotões. Vamos aqui a dois exemplos. Todos os campeões nacionais podem usar uma camisa que faça alusão à bandeira de seu país. Então, não raro, você vê lá no meio do pelotão um cara que tem uma camisa azul, né, que é típica da sua equipe, é a cor da sua equipe, mas na sua camisa azul existe ali estilizado, né, destacado a bandeira do seu país. Então, bandeiras, né, do Reino Unido, da França, todos os países. Infelizmente não temos do Brasil, porque o Brasil não tem nenhum atleta competindo nesse nível. Já a famosa camisa arco-íris que você citou aí, ela é usada pelo campeão mundial. O fato dela ter essa cor remete às cores da UCI. O UCI é a União Ciclística Internacional, que seria o equivalente à FIFA aí no futebol. É interessante notar aqui que ser campeão mundial e ostentar a camisa rosa é maravilhoso, é sonho de todo atleta. Mas isso representa apenas a quarta conquista mais importante. Não é o ápice da carreira do cara. Antes de vestir a camisa arco-íris, vale como prêmios maiores, sem dúvida nenhuma, a amarela do Tour de France, a rosa do Giro da Itália e a vermelha da Volta da Espanha. João, voltando aqui, eu gostaria de trazer uma curiosidade, apesar de não termos brasileiros disputando o Tour de France em 2021, né? E estarmos longe de termos competidores em alto nível, né? Pelo que eu já ouvi nas transmissões, cabe lembrar que já tivemos um brasileiro que ganhou uma etapa em 1991. Foi o curitibano Mauro Ribeiro. Achei até interessante saber que ele é do estado do Paraná, porque eu tenho um amigo, um abraço para você, tá, Lucas? Lucas Braga, que atualmente mora lá no estado do Paraná, e ele diz que ciclistas pedalando nas estradas por lá é muito comum, né? Então, acredito que não foi à toa. Mas voltando um pouco para o lance do entendimento do Tour, eu achei exótico também uma particularidade do último dia em Paris. Parece que existe uma espécie de fair play, um acordo de cavalheiros pela camisa amarela. Explica para nós o que seria esse acordo e, pelo que eu entendi, não está nas regras, né? Então, Beto, o último dia realmente ele é atípico no Tour de France. Das 3 voltas, é a única que tem esse dia atípico. Não há uma competição pela camisa amarela no último dia. A única coisa que está em disputa, ou possivelmente em disputa no último dia, é a camisa verde. A prova do último dia ela é tradicional, ela sai dos arredores de Paris e vai até a Cidade Luz.
Dentro de Paris, você tem um circuito, você dá várias voltas na região ali da Champs-Élysées. Inclusive, fica aqui uma dica. Se você não pretende gastar dinheiro com viagem na sua vida, não assista o último dia do tour. Porque assistir o último dia do tour é começar a juntar moedinhas para visitar Paris. É um espetáculo de imagens. É uma cidade belíssima, Paris, e ali toda, né, se explora ela muito bem através de imagens belíssimas, obviamente com uma tentativa mesmo de atrair turistas. Bom, mas o que acontece? Por que essa prova não válida pela camisa amarela? Há um entendimento de que seria um tanto quanto terrível se você, depois de 20 dias, estivesse com a amarela e no último dia fosse uma prova muito nervosa, muito disputada em ruas né, de uma cidade, e isso poderia levar a tombos. Então o cara passou ali batalhando 21 dias, conseguiu a amarelinha e no último dia, devido a uma queda, o cara se lesiona e perde a camisa. Então tem um acordo, né, é uma regra não escrita, mas é uma regra que vale assim desde sempre, que nenhuma equipe ataca nenhuma outra equipe no último dia de prova. Portanto, a amarela já chega decidida. Obviamente, a camisa de montanhas também já foi decidida, porque é uma etapa plana. Então, a única coisa que vai estar em disputa, eventualmente, é a camisa verde. Se ela estiver decidida também, vai valer apenas a chegada, ou seja, o sprinter que vai cruzar primeiro, né, o sprint final, o último do tour. Isso não é pouca coisa. Então é mais uma oportunidade para aqueles caras pesadões que sofreram muito subindo montanhas, que para os caras é difícil, é a última oportunidade para eles cruzarem e vencerem. E é obviamente, né, para um atleta, né, profissional, vencer o último sprint nas ruas de Paris no último dia. Obviamente isso aí é o ápice da carreira para o cara também. Oi, João, nós estamos chegando aqui no fim do nosso bate-papo, mas eu tenho uma curiosidade, que eu conheci o esporte por sua indicação, né? Foi um dia que a gente devia estar conversando e você comentou, liga aí que eu tô vendo o tour, liga aí pra você ver, é legal, e eu liguei, gostei bastante. Inclusive, assistir o tour me incentivou muito a tirar a poeira da minha bicicleta, né? Eu passei a pedalar mais, de vez em quando eu dava uma pedalada, mas hoje eu acredito que eu virei um ciclista mais assíduo, né? Mesmo que por hobby, mesmo que por amador, justamente pela sua indicação aí a assistir o Tour de France, né? E aí também acompanhei outras provas também que você me indicou, realmente é um esporte fantástico. Mas eu gostaria de saber de onde veio a sua paixão, como que você começou a gostar do ciclismo de estrada? Então, Beto, como que eu conheci o ciclismo de estrada e me tornei hoje um aficionado por ele? Eu diria que ao lado do futebol são os dois esportes que eu mais dedico tempo, né, de lazer, de ócio, para acompanhá-lo. Bom, lá desde sempre, década de 90, né, anos 2000, eu tinha uma noção muito vaga, né, do que era o ciclismo de estrada. Havia ali uma outra reportagem, normalmente no Globo Esporte, né, falando do Lance Armstrong, né, que era o grande ciclista dos anos 90, norte-americano, ganhou tudo, e depois descobriram que ele ganhou tudo dopando e dopando pesado. Então eu já tinha uma ideia, né, do que era Tour de France, Giro de Itália, mas era uma ideia assim extremamente vaga. Mais recentemente, mais especificamente no ano de 2012, nessa coisa de ficar zapeando canais, não dada, eu caí lá na ESPN e estava passando uma prova do Tour de France. Eu estava ali um dia ocioso, né? Aliás, saudade de ter um dia ocioso. Falei, cara, vou assistir um pouquinho disso aqui. E aí foi, cara. Aí eu fui fisgado, fui pego e daquele ano eu já comecei a acompanhar as etapas, mas ainda assim de uma forma meio esporádica, mas já comecei a ler um pouco, já fiquei antenado. E nos anos seguintes eu fui cada vez mais mergulhando nesse mundo aí do ciclismo. E atualmente eu acompanho a todas as grandes voltas, tem as voltas clássicas, né, que são as provas clássicas, que são aquelas de apenas um dia de duração, tem várias maravilhosas aí também, que eu assisto, eu leio alguma coisa, enfim, né, a vida anda muito corrida, não estou tendo tempo para muita coisa, mas sempre que eu posso, eu assisto. Quando coincide com o meu trabalho, o vício é tão grande que eu gravo a prova e assisto posteriormente, né, e aí você consegue ter uma ideia, pelo menos, dos principais momentos daquela prova, enfim. Então, eu acompanho com grande proximidade.
Ô João, e para finalizar, deixa um comentário final aí, uma dica para os nossos ouvintes aí do Punhado de Prosas. O que você diria para quem não acompanha o Tour de France? Para quem ainda não acompanha, o que eu posso dizer é que está perdendo tempo. Eu, particularmente, adoro assistir uma prova, né? Existe uma máxima aí no meio do ciclismo que o pessoal fala que essas provas é equivalente àquele programa, O Mundo Visto de Cima, porém com emoção. Então eu, como geógrafo, eu tenho uma enorme curiosidade por lugares, por paisagens, por culturas diferentes. E todas essas provas, elas ocorrem principalmente na Europa, né? O ciclismo de estrada é um esporte tipicamente europeu. E então você passa, né? Você literalmente passa por várias e várias regiões, estradas, cidadezinhas, italianas, francesas, suíças, norueguesas, enfim. Então, para um geógrafo, isso por si, isso já seria o bastante, né? Já seria o suficiente ter essa oportunidade, ainda que pela televisão, de fazer um giro, né? Um tour pela Europa, pelo menos para alguns países europeus. Isso já é fantástico. E além disso, a prova em si, o esporte em si, é um esporte muito interessante. É um esporte com muitas estratégias, é um esporte que é praticado em equipe, mas na verdade o vencedor ele é individual, né? Mas para alguém vencer uma prova, sobretudo uma prova como essas, né, de 3 semanas, a equipe é essencial. Para quem até gosta de física, sabe? Tem muita coisa de física, né? O vento cruzado, então uma etapa plana, normalmente é uma etapa mais tranquila, né, mais monótona, mas aí você passa numa região beira-mar, vem um vento cruzado, quebra o pelotão inteiro e a prova ganha uma dinâmica única. Enfim, é até difícil falar aqui em poucos minutos toda a beleza, né, todas as nuances desse esporte que é o ciclismo de estrada. Para quem está pensando em entrar nesse mundo, eu deixo a dica aí para vocês assistirem as provas desse final de semana já. Sábado e domingo são provas de montanha, são as provas mais emocionantes. Normalmente, nos finais de semana, as provas de sábado e domingo, elas são as de montanha, são aquelas com mais emoção, muitas vezes as paisagens até mais belas. A dica é, sente no sofá, largue o celular, desligue do mundo, concentre na prova. Paisagens belíssimas, muita história, muita cultura e uma dinâmica fantástica que é o ciclismo de estrada. Então é isso. Posso dizer para vocês que é um esporte que vale muito a pena ser conhecido. Um abraço aí para todos e até mais. Show de bola, João Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Você já é de casa, literalmente, né? O João Paulo é um dos âncoras do Punhado de Prosas aqui, pessoal. Ô João, e eu gostaria até de reforçar, dar os parabéns à ESPN, que está dando um show de transmissão no ciclismo aqui no Brasil. Acredito que tem incentivado muitas pessoas a praticarem o esporte, assim como aconteceu comigo, e o potencial do Brasil, né, pelo que eu já vi, é muito grande no esporte. Então a ESPN está investindo e tem dado um show. E eu gostaria até de deixar 2 abraços aqui, apesar de não conhecê-los pessoalmente, mas já virei fã, que é o Renan do Couto e o Celso Anderson, né, que são os comandantes da transmissão da ESPN. As transmissões acontecem por volta de 9h30, 10 horas na ESPN, e existe uma reprise também à noite no canal ESPN Extra, por volta de 7h30, entre 7 e 8 horas da noite, que é o horário que eu costumo assistir por conta do trabalho, né? E a transmissão desses 2 caras, do Renan do Couto e o Celso Anderson, fica muito gostoso de assistir. Igual o João Paulo disse, é um esporte emocionante, mas quando a gente senta no sofá para assistir a transmissão dos 2, parece que a gente está conversando com eles, parece que a gente está participando do bate-papo. Então, não só pelo esporte em si, que já é fantástico, mas essas 2 pessoas fazem a transmissão se tornarem ainda mais grandiosa. Tanto é que terminaremos o episódio de hoje com uma narração do Renan do Couto, de uma chegada que foi esse ano e que foi super emocionante, mas
a narração representa o quanto que é emocionante uma chegada de uma prova do Tour de France. Então, obrigado a todos. Pessoal, compartilhem. Esse foi um episódio mais longo, mas compartilhem com os amigos aí. Se você gostar do Tour de France, mostra pro seu amigo. Pô, cara, eu ouvi o podcast, assisti, é legal mesmo. Nos recomenda, é um projeto independente e gostaríamos do apoio de vocês na divulgação para que o projeto persista. Então, com vocês, Renando Couto, da ESPN, no Tour de France 2021. Um abraço, até mais. Quilômetro final, Brent Van Moer continua escapado. Meu Deus do céu, hein? Meu Deus do céu, olha só, essa inclinação não é boa para ele, porque o pelotão vem com muito mais ação e tem uma inércia maior ali, são vários atletas se revezando. Olha aí a chegada, Renan, nada definido, 600 metros, Renan, zero, nada definido, 600 para a chegada. Grupama francês DG tá na frente, o Brent Van Moer tá escapado ainda, será que vai rolar? Vai ser muito perto da linha de chegada. Brent Van Moer olhou para trás, agora ele levanta no selim, encontra as últimas forças que tem para fazer essa etapa de hoje. Brent Van Moer 350, ainda escapado, ali atrás é o Alpecin Fênix. Brent Van Moer vai ganhar, vai nada, ainda falta 200, é uma subida, tá perdendo ação o Brent Van Moer, ele é superado. Alpecin Fênix fazendo o trabalho, veio o Jasper Philipsen acelerando, não é o Merlier, é o Philipsen, do lado dele Mark Cavendish, mesmo também, Cavendish tá chegando, Cavendish tá na frente, ele vai ganhar, ganhou o Mark Cavendish! Ganhou o Mark Cavendish! Que história fantástica de Mark Cavendish, a vitória 31 no Tour de France veio para ele. Passaram o Brent Van Moer a 200 da chegada. Philipsen estava pelo lado direito, Bol veio do lado esquerdo, Cavendish pelo meio. A festa da The Killing Big Step. Mark Cavendish, um dos maiores sprinters que o ciclismo já viu. Mark Cavendish volta a vencer no Tour de France. Atleta acertou o time, quase atropelou ali o atleta que estava à frente, o Van Moer ali, e ainda conseguiu arrancar e no final ali dar o jump e ganhar. Impressionante. Mark Cavendish, era o dia dele, 150 quilômetros, era uma etapa curta e fantástico, ele foi lá e bateu o martelo. Falar o que desse cara? Ele tá a 3 vitórias agora do recorde histórico do Ed Merckx de 34 vitórias no Tour de France. Ele ganhou mais uma, 31. E vamos agora torcer para que ele bata esse recorde aí. Faltam 3, contagem regressiva novamente. São 8 etapas para sprinters no Tour de France desse ano, mais do que a gente veio tendo nas últimas edições. É difícil, é muito difícil, mas ele está na prova. E é claro que com ele aqui ganhando, a história vai ser contada, né? A expectativa vai ser criada. Nasser Burhani ficou em segundo, foi o terceiro ontem, o Burhani fica em segundo lugar hoje, o Nasser Burhani, o Philipsen terminou na terceira posição.